No geral, o ser humano não tem interesse nisso, sobre quem verdadeiramente nós somos. Ele quer realizar alguma coisa lá fora. Ele não percebe que o que nós precisamos já está aqui e agora, naquilo que nós somos. Assim, a compreensão sobre nós é a revelação da verdade, da verdadeira vida em felicidade. Mas, em geral, o ser humano não sabe disso. E ele não tem o empenho, o interesse em descobrir algo como isso que estamos tratando aqui no canal. Aqui em nosso canal, aqui o nosso propósito juntos, esse canal é o seu canal, da revelação da verdade sobre quem é você. É como se esse canal aqui no YouTube e esse trabalho que ocorre em encontros online, temos encontros online também, e presenciais, temos até retiros para trabalharmos isso juntos. É como se esse trabalho ele fosse um espelho para lhe mostrar o seu rosto. Então, é sim o nosso canal aqui. É sim o nosso encontro aqui. Para descobrirmos a verdade sobre quem nós somos. A maioria dos seres humanos vive num estado de confusão, de inquietude, de desordem emocional, psicológica, de infelicidade. Essa inquietude lhe coloca numa busca permanente por algo para que ele realize essa paz. Por não ser informado sobre o valor do autoconhecimento, da autorrealização, da realização de Deus, ele está procurando isso lá fora e não em si mesmo. A verdade, ela não é encontrada em outro lugar, a não ser em si mesmo. Assim, o objetivo nosso aqui, o objetivo desse encontro é lhe mostrar nesse espelho, que é esse trabalho, o seu verdadeiro rosto. Agora, existem aqui alguns aspectos muito importantes para serem vistos. O primeiro deles é que nós não podemos ignorar a presença do espelho. Se de fato estamos dispostos a olhar e ver a verdade sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. Então, a primeira coisa aqui é saber que o espelho, ele é fiel em nos mostrar aquilo que ali está sendo refletido. Então, ao nos colocarmos diante desse espelho, nós precisamos realmente olhar e reconhecer essa confusão, essa desordem, essa inquietude, esse medo, essa ignorância a respeito da vida, de Deus, do outro, de nós mesmos. Olhar e ver esse reflexo. Investigar isso, se aproximar disso, sem fugir disso. Então, esse é um aspecto muito importante nesse confronto.
nesse encarar a si mesmo. Então, a forma real de nos aproximarmos do autoconhecimento é olharmos sem a interferência de ideias, de crenças, de opiniões. Não são as suas opiniões, as minhas opiniões, minhas crenças ou as suas crenças, suas ideias ou as minhas ideias, mas é o que nós temos aqui diante do espelho. É aquilo que está sendo refletido, que está sendo visto. Olhar para isso é fundamental. Não vamos discutir com o espelho, vamos apenas nos tornar ciente dele. Perfeitamente consciente daquilo que está se mostrando, aparecendo. O que nos falta é olhar para esse espelho. O que nos falta é olhar para nós mesmos. Aqui eu tenho algo a acrescentar sobre esse verdadeiro olhar. Não é olhar para se autocensurar, se autocriticar, se autocondenar, julgar a si mesmo, ou sentir de si mesmo piedade. Autopiedade não entra nesse trabalho de autoconhecimento, de autoinvestigação. Esta autocompaixão não entra nesse trabalho de observação desse movimento do eu, do mim, do ego. Essa é uma real aproximação da verdade sobre quem nós somos. Não é uma ideia sobre isso, é uma real aproximação. Então, olhar para isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é não colocar o sentido de um eu presente nesse olhar. Agora nos deparamos com a parte mais delicada, mais difícil dessa aproximação. Porque nós temos por princípio a ideia de que nós precisamos melhorar, mudar. Precisamos de autoaperfeiçoamento. Então, com base nisso, nós temos um ideal de como nós deveríamos ser e não estamos sendo. Onde precisamos chegar que ainda não chegamos? Quais são as virtudes que nós temos que desenvolver que nós ainda não temos? Compreendam isso aqui, dentro desse encontro. Esse autoaperfeiçoamento, esse autodesenvolvimento não se aplica aqui. Aqui não se trata de autoaperfeiçoamento, aqui não se trata de uma mudança, de sair desses vícios para a virtude, esse ideal do futuro, essa objetivação de futuro, não se aplica. Então não se trata de autodesenvolvimento, de autoaperfeiçoamento, não se trata de adquirir virtudes, de se livrar dos vícios, de entrar num sistema de disciplina, assim chamado espiritual, para que ocorra uma mudança nesse mim, nesse eu. Não é isso. Olhar para aquilo que somos aqui e agora, sem colocar o sentido de alguém presente nesse olhar. Isso é o suficiente. Ver a verdade do que é, realiza a verdadeira transformação. Não é a transformação do eu, é a transformação, é o fim ou a quebra desse modelo do eu.
Se esse modelo do eu é quebrado, a transformação acontece. É o olhar que revela a verdade que liberta, e não o esforço para um ideal de liberdade que liberta. Compreendem a diferença? Quando você vê o movimento da mente, só o olhar, o estar ciente, consciente disso, permanecendo livre de uma identificação positiva ou negativa com essa experiência. O que eu quero dizer é que, sem concordar, quando você concorda, você se identifica com o que o pensamento diz. Quando você discorda, você julga, rejeita o que o pensamento diz. Então, sem concordar e sem discordar, sem se identificar, que é quando você concorda, e sem rejeitar o pensamento, que é quando você discorda. Apenas o olhar para o movimento do pensamento sem colocar uma identidade para julgar, para condenar, para aceitar ou rejeitar. Isso é o suficiente? Olhar dessa forma é olhar sem o fundo, sem o eu, sem colocar uma identidade presente. Então, aquilo que se aplica aqui ao pensamento se aplica a um sentimento, a uma emoção, a um preconceito. Uma vez ciente disso, só nesse olhar, sem colocar uma identidade nisso, há uma revelação de algo que está além dessa separação, dessa dualidade, desse eu que não gosto disso, desse eu que gosto disso. Então, há uma quebra dessa ilusão da separação desse eu e aquela experiência, esse eu e esse pensamento, esse eu e esse sentimento, esse eu e esse preconceito, ou aquela dada coisa, não importa. Então, a base é, sim, o autoconhecimento, uma aproximação real do autoconhecimento está presente quando o sentido do eu não entra na observação, a pura e direta observação sem alguém para observar. O olhar sem alguém para olhar. O ouvir aquilo que aqui está presente sem alguém para ouvir. Uma atenção inteira, completa para essa experiência. Sem o sentido do eu, do ego, do mim, aqui presente. Então, essa atenção plena, esta atenção plena, real, para aquilo que surge, para aquilo que se mostra aqui, nesse espelho, sem esse elemento em nós que está sempre aparecendo para julgar, para criticar, para condenar, para comparar, para rejeitar, mas apenas observar isso. Esse observar desfaz essa ilusão. Algo inédito, algo fora do modelo da mente conhecida, da mente dentro do seu modelo de continuidade. Esse é o modelo de continuidade da mente egóica. É um modelo sempre que continua nesse assim chamado tempo psicológico. É aqui que se perpetua a ilusão para esta ego-identidade, para esta pessoa com a qual você se confunde, que você acredita ser. Então, há uma mudança, existe o fim para isso.
aqui e agora. É quando essa realidade do seu ser se mostra como pura consciência, como pura inteligência. Assim, nós estamos tocando aqui com você na arte da meditação, porque a meditação é estar cônscio de si mesmo, aqui e agora. Quando há esse olhar, e isso é visto, apenas nesse olhar, tudo isso é visto. Nesse instante, ocorre um esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico, todo esse conjunto de crenças, conhecimentos, experiências, memórias, lembranças, todo esse contexto de uma identidade presente, sempre se movendo nesse tempo psicológico. O eu é aquele que se movimenta entre passado, presente e futuro. Esse passado, presente e futuro se constitui de tempo psicológico. Esse tempo psicológico é uma ilusão criada pelo pensamento e sustentada por uma identidade que parece se mover. Então, a sensação ilusória é que você está aqui para realizar algo amanhã. Você está vindo do passado, está no presente, caminhando para o futuro. O que você não realizou ontem, a ilusão é que você pode realizar hoje. E se não conseguir realizar hoje, você ainda tem o amanhã para realizar. E aqui eu me refiro psicologicamente. No sentido psicológico, a ideia de se tornar alguém, de se autoaperfeiçoar, de melhorar. Essa é uma proposta sempre nesta ego-identidade, que se move no tempo. Sim, de uma certa forma, o sentido do eu pode melhorar, ele pode se ampliar, ele pode abandonar certos vícios e adquirir certas virtudes, ele pode se autoaperfeiçoar, mas não é disso que estamos falando aqui. Não estamos falando do autoaperfeiçoamento do eu, porque por mais que o eu se aperfeiçoe ou melhore, enquanto houver o sentido do eu, haverá conflito, haverá contradição, haverá desejos e medos, haverá sofrimento. A realização da verdade sobre o seu ser, sobre Deus, é a realização da verdade sobre a vida. Isso sim é o fim para a ilusão do eu. Aqui se trata da realização daquilo que é Deus, que é o seu ser, agora, aqui. Assim, o contato com a verdade divina é o contato com a real meditação. É a presença daquilo que transcende tudo aquilo que o pensamento pode idealizar, projetar, imaginar. Assim, esse é o assunto que nós estamos trabalhando com você aqui dentro do canal. E encontros online e encontros presenciais e também retiros. Então, fica aí o convite para você. Se isso faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e veja a possibilidade de aprofundar isso em si mesmo e realizar Deus, a verdade do seu ser nesta vida. Isso é real amor, real felicidade, real liberdade. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento. É fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador.